Boa noite, estamos ao vivo pelo Instagram, ainda com um pouco de corona, ainda bem que corona não tá passando pelo Instagram ainda, né? Deixa eu arrumar minha luz aqui. Tô só entrando aqui no Facebook também, já vai mandando mensagem para todo mundo aí, para todo mundo entrar para nós falar sobre os idosos, os nossos queridos idosos. Boa noite, Márcia, mamãe, Eliette. Vou liberar aqui para eu entrar também no Facebook. Cláudia, Ana Paula, todo mundo chegando, galera toda, boa noite. Terezinha. Tô achando essa imagem meio escura, mas acho que tá bom, né? Andréia, boa noite. Hoje não vou estar suando tanto, Andréia. O tempo esfriou, né? Agora vai ficar melhor. Quem tiver com algum problema no áudio, fale por favor, que aí eu posso ir ajustando aqui. Pessoal do Facebook, quem entrar, manda um oi também, porque o Facebook não me avisa quem entra. O Instagram mostra o nome e o Facebook não mostra. Então, Marília, Luiz Fratini, boa noite. Quem tiver no Facebook, quiser mandar para alguém, só marcar, fazer o comentário com o nome normal, né? Põe o nome, o Facebook marca a pessoa, aí a pessoa já vê. Né? Para avisar sempre é um tema sempre interessante. E aqui no Instagram também, quem quiser também dá para comentar, né? Aí ele acaba marcando a pessoa. Marília tá ali, boa noite. Elaine entrou também, boa noite. Só esperar o pessoal do Instagram entrar pra gente começar a falar, tá bom? Semana passada, como eu disse, né? Eu já tinha contado que eu tava com Covid. Ainda estou. Ele me pegou bonito, não me aliviou ainda. A parte respiratória ficou boa, não tive nada muito de preocupar, né? Eu precisei de ser medicado 2 vezes. Fui na quarta e na quinta, se eu não me engano, no posto de saúde. Tava com muito enjoo, muita tontura. Tive muita dor de cabeça e ainda o que tá pegando é a dor de cabeça, que eu ainda tenho muita dor de cabeça. Hoje já são 12 dias de Covid. Vocês verem como que não é tão simplesinho assim, né? Graças a Deus não teve nada nada grave, né? Gera alguns outros transtornos para mim, né? Pela doença em si, claro. Gera para os familiares, para quem está exposto, o risco de pegar a doença, todo mundo fica com medo. Gera transtorno posto, eu não posso voltar a trabalhar enquanto eu não tiver 3 dias sem sintomas, então talvez tenha alguém do lado do posto lá ali assistindo. Não é porque eu não quero, é porque eu não posso, enquanto eu não tiver os 3 dias seguidos sem sintomas, eu não posso voltar a trabalhar. Pelo risco da população, né? E dos funcionários e todos. Então o transtorno é geral, não é só para mim, né? Então o posto já está 2 semanas sem médico, infelizmente. Isso acaba prejudicando todo mundo. Hoje vamos falar sobre 2 temas que são muito afins. Estou só tentando liberar aqui no Facebook. Eu estou só tentando. Eu estou só liberando aqui. Pronto. A gente vai falar de 2 temas muito afins, muito parecidos. Muito próximos, não parecidos. A saúde do idoso e o cuidado paliativo. Não que cuidado paliativo seja só para o idoso. Mas a gente sabe que a maioria dos pacientes que precisam de cuidado paliativo é idoso, por conta da própria idade, que vai trazendo complicações. Não que é normal ser doente quando fica idoso, mas é mais comum ter complicações nessa idade. Por isso, então, que é um tema que anda muito junto, a gente sempre estuda junto, mas não é só para idoso. Quando eu for falar, vou explicar direitinho. Eu vou ter que falar mais devagar, porque senão eu canso. O Covid também me deixou cansado, não consigo falar rápido mais.
Pois bem, provavelmente não vai dar para falar de uma vez só, aí a gente faz algumas partes, igual eu fiz de primeiros socorros, faz parte um, 2 e quantas partes precisar. Tá bom? Quem que não deu boa noite? Cidinha, Márcia, Maria Messias, Michele, Dona Cleusa, Regina, Lívia, todo mundo já entrou e já pronto. Então, beleza. Saúde do idoso. Quem são os idosos? Se a gente fosse discutir quem que é idoso, a gente ia ficar um mês discutindo e não ia chegar num consenso. A ideia aqui não é ficar. Hoje eu tenho um lenço, que aí eu não vou. Aí se suar eu enxugo. A ideia não é a gente dar número de idade para o idoso. É falar dos problemas comuns do idoso, como evitá-los, como tratá-los, né? Evitar e prevenir. Em alguns lugares vai falar que idoso é mais que 65, mais que 60. Vai variar muito com o país, com a localidade. Mesmo no Brasil, a gente tem pessoas com 65 anos de idade que estão em completa atividade física e mental em algumas regiões. Em algumas outras regiões, as regiões mais pobres, Nordeste, Norte, 65 anos já é muito mais muito mais idoso, né? No sentido de debilidade. Né? Aquele idoso, na nossa imagem, aquela pessoa debilitada. Então não vamos nos apegar à idade, vamos nos apegar a problemas. Todo mundo que está assistindo provavelmente conhece algum idoso, se não for um idoso já. Se não conhecer, se não tiver contato, se não tiver um convívio direto, vai ter em algum momento, né? E vai chegar a ser idoso. A nossa população vai envelhecendo cada vez mais e com isso, e além disso, está nascendo cada vez menos pessoas também. Então a gente está caminhando para ser um país que tem muito idoso e pouca gente para cuidar do idoso. Ao contrário de antigamente, que um pai e a mãe, o casal, tinham 10 filhos e esses 10 filhos eram responsáveis por cuidar de um casal. Hoje, e o idoso não vivia muito. Hoje o idoso vive muito. Cada vez mais a gente tem idoso que vive com 90, 95 anos. Todo mundo deve conhecer alguém com mais de 95 anos. Não é infrequente, mais que 80 a gente já nem fala, a gente já fala 90. Tanto que a gente chama eles de grandes idosos, né? O Big Old. Os idosos que estão caminhando bem, estão com mais de 90 anos e estão vivendo. Só que esses idosos são cada vez mais numerosos e os filhos são cada vez menos. Cada vez a família tem menos filho, então menos gente para esse cuidado familiar. Esse é o primeiro dos grandes problemas. Tem o problema financeiro, porque muita gente que se tornou idoso hoje, infelizmente, é o arrimo da família. Então a gente vê pessoas que vivem ao redor de um idoso e a única fonte de renda fixa é a dele. E aí já não basta os problemas dele que exigem um gasto. Também tem as famílias que giram ao redor, são satélites que ficam ali, voluntário ou involuntariamente, seja de má fé, seja pela condição que proporcionou isso. E aí o idoso que precisa de cuidado, precisa de medicamento, de alimentação, de atenção especial, o dinheiro dele tem que ser gasto com a família toda. Então existe um problema financeiro aí também. Um problema financeiro que vai vir no futuro, que já existe, mas ele vai ficar cada vez mais evidente. E aqui eu digo independente de questão política, só estou ilustrando, mas isso é uma verdade nos países de primeiro mundo, então vai ser uma verdade para nós também. O INSS, né, que é a nossa previdência, não consegue mais pagar quem é aposentado e ele vai conseguir cada vez menos pagar. Tem que se fazer alguma coisa. O que se tem que fazer eu não sei. Ainda bem que eu não tenho que decidir, não sou eu que decido, mas que se tem que fazer, tem. Por quê? Uma pessoa paga o INSS, ela paga 20% do salário que ela vai receber. Então, por exemplo, ela paga R$ 200 por mês. O INSS não é uma poupança. Então, quem está pagando o INSS está pagando a aposentadoria de quem já é aposentado. Para eu pagar um aposentado, eu preciso de 5 pessoas para contribuir. 5 pessoas. Então, tem que ter 5 pessoas trabalhando para cada um aposentado. Já é um problema, porque é uma desproporção muito grande. À medida que avança o tempo, eu vou ter cada vez mais gente aposentada
Gente aposentada que vive muito, porque a pessoa que aposenta com 50, 60 anos vai viver mais 30, 40 anos. E aí vai ter cada vez menos gente trabalhando para bancar essas pessoas que têm o direito de ser bancada, claro, pagou a Previdência. Então é um problema muito sério, que a gente já vê reflexo disso em alguns momentos. Algo tem que ser feito, não é o escopo da nossa conversa, mas que precisa ser feito sim, isso realmente precisa. Tem uma definição muito boa de idoso, eu falei que eu não ia me apegar à definição, mas são duas definições muito interessantes. Idoso é a criança que deu certo. Parece brincadeira, mas é uma coisa muito séria. Quando eu falar de saúde da criança, em algum momento, eu vou relembrar isso. E quando eu falo de pré-natal, mais ainda. Porque quando eu faço o pré-natal bem feito, além de eu garantir a saúde da mãe, eu gero um reflexo na vida inteira daquele ser que vai nascer. Não parece, mas eu gero. Então, uma gestação bem feita, que não reflete na criança no ganho de peso, no diabetes, no baixo peso, uma mãe que não fuma, que não prejudica o crescimento da criança, eu vou gerar adultos saudáveis que vão viver longo tempo com saúde e idosos com saúde. Então, uma criança que deu certo. Então, quando eu trato bem a mãe, quando eu trato bem antes da mãe engravidar, eu já estou tratando o idoso, estou fazendo um idoso saudável. Por isso que a especialidade que cuida do idoso é a geriatria. E aqui eu já faço um adendo, né? Como eu deveria fazer em todas, né? Claro. A minha especialidade é clínica médica. Eu sou um curioso de tudo e gosto de todos os temas. E o clínico tem essa capacidade de saber um pouquinho de cada coisa, né? Um teor. Mas a gente tem que ter consciência, igual a gente tem automático, que quando a criança precisa de uma assistência especializada, ela é levada no pediatra. A gente precisa criar cada vez mais a consciência de que quando o idoso precisa de um atendimento especializado, ele tem que ser levado no geriatra, que é o clínico geral de idoso. Do mesmo jeito que o pediatra é um clínico geral de criança, ele é especialista nas doenças próprias das crianças, nas condições próprias das crianças, o geriatra também é um clínico geral especialista nas doenças e nas condições próprias do idoso. Infelizmente, a gente tem muito pouco geriatra. É uma especialidade muito pouco sedutora para nós clínicos, infelizmente, muito subestimada pelos não geriatras. Mas é uma dificuldade de acesso, mas podendo-se ter o acesso é muito vantajoso. A gente precisa tomar alguns cuidados, porque muita gente se diz geriatra, ou ela nem se diz geriatra, ela, por uma cultura da região, alguma coisa, né? Ah, na cidade tal tem um médico que cuida de idosos. Não, mas talvez ele gosta de cuidar de idosos, nada impede, né? Eu gosto de tratar alguns tipos de doença. A gente tem que ter cuidado de não depositar toda a confiança cegamente no médico, que não só falando do geriatra, né? Tô falando de mim também, claro, né? Todo mundo que me procura. A gente tem que, em tudo na vida, tem que ter essa certa precaução, esse cuidado. Mas sempre que possível, o geriatra é a melhor opção para o idoso. Pois então, falemos então das crianças que deram certo, que estão chegando próximos dos 100 anos. Tem muitos problemas comuns, que são comuns do idoso. Coisas comuns. É muito comum a gente falar, não, o idoso tá assim, é porque tá velho, é porque tá idoso, é porque tá passando a hora de morrer, é porque tá fazendo hora extra. Não, idoso não foi feito para ficar doente. Existem as doenças que afetam os idosos, e aí se são doenças precisam ser tratadas, e existem as condições próprias dos idosos que precisam ser cuidadas. Da mesma forma que tem a criança, da mesma forma que tem a grávida. Né? Grávida tem falta de ar quando deita de barriga para cima. Não é uma doença, é uma condição própria da gestação. Então eu oriento a grávida, que é natural da gestação, e oriento ela a melhor forma de deitar. A criança não sabe comer, mastigar quando ela tem 6 meses de idade. Então é uma condição própria que a gente precisa adaptar. E o idoso tem várias condições próprias. A gente não pode rotular tudo que ele tem como um problema próprio da idade e não fazer nada. Porque esse é um grande problema. E aí a gente cai num termo que chama negligência, que é um dos grandes problemas que afeta os idosos. Negligência de todas as partes. Da saúde,
né, da saúde, aí quando eu falo sou eu, o médico que está lá, colega enfermeira, colega fisioterapeuta, todo mundo que negligencia o problema do idoso, um problema, uma negligência da parte do sistema do governo, né, da política em geral, que não cria é, facilidades de acesso a várias coisas, seja acesso físico. Então, não posso fazer escada em ambiente, não posso fazer uma repartição pública em que haja só escada. Eu preciso pôr uma rampa que seja subível, não posso fazer uma rampa dessa inclinação, porque ninguém vai subir, ou ponho um elevador, né? Então isso é uma questão de acesso físico. Cada vez mais a população envelhece, cada vez mais os espaços têm que ser pensados para a população envelhecida, né? A faixa de trânsito, o semáforo, o tempo do semáforo aberto, eu tenho que saber o que está acontecendo ali, né? Vou dar um exemplo muito focal, que não existe, mas só para vocês terem ideia que a gente precisa pensar. Arcos a gente tem semáforo só lá na rodovia, né? Então quase não atrapalha tanto. Por quê? Lá não é um lugar que se atravessa tanto idoso. Então não é algo tão preocupante. Mas suponhamos que tivesse um semáforo ali na sanitária, perto do clube da terceira idade. Suponhamos. E aí eu sei que na quinta-feira, 7 horas, 7h30, começa o clube da terceira idade, 10 horas, 10h30 acaba. Então, nesse horário, de 7 às 11, é o horário que mais vai transitar idoso naquela faixa de pedestres. Se tivesse um semáforo, aquele semáforo teria que ser programado para, nesse horário, ele ficar mais tempo fechado para os carros e aberto para o pedestre. Coisas muito simples. Mas, infelizmente, às vezes a pessoa que está lá responsável, no setor responsável, não quer saber, não se preocupa, não pensa nessas coisas. E aí, se a gente fosse falando, vai ter várias coisas, né? Vários exemplos. Faixa de pedestre perto da igreja. Quem mais vai à igreja, né? A maioria das pessoas que vão à igreja são idosos, principalmente em alguns horários específicos. Então, a gente tem que tomar cuidado como que é a travessia na porta da igreja. A faixa de trânsito em frente à igreja Nossa Senhora do Carmo, que vem para a Rua dos Passos, existe uma faixa, como todas apagadas, né? Uma ex-faixa quase. Quando você sai da igreja, todos os carros estão parados a 45 graus, você não vê os carros de cima vindo. E o idoso não ouve direito, não vê direito, não anda direito, ele anda arrastando o pé. Então, será que ele não teria que ser pensado de uma forma melhor aquele estacionamento para dar uma visão maior? Ah, mas ninguém nunca foi atropelado, mas um dia vai ser. E vai gerar um prejuízo imenso, físico para ele, emocional para ele e financeiro para todo mundo que arca com os problemas. Então essas são coisas muito simples que a gente tem que criar o hábito. E aí eu falei de duas coisas que não tem nada a ver com a medicina, que tem a ver com o trânsito, com a engenharia de trânsito, com quem é responsável por isso, né? Mas tem que estar embutido na nossa cabeça, que a nossa população está envelhecendo e vai precisar cada vez mais de ter uma cidade própria para eles, para nós que vamos ficar velhos. Como eu disse, o idoso tem uma hipogeral. O que é uma hipogeral? Hipotensão. O que é hipotensão? É o contrário da hipertensão. A pressão que cai. Não é a mulher saudável de 30 anos, que tem a pressão 8/6 e vive a vida normal. Não. É aquele idoso que a hora que ele levanta, pum, e dá uma tonteada e pum, e cai. O sistema de controle da pressão dele não é muito adequado, não é tão bom quanto é de uma pessoa jovem. Então, o idoso tem queda de frequência, tem queda de pressão com frequência. Muito maior a frequência do que a população não idosa. O que isso gera de problema? Principal, queda. Vai cair e vai machucar, vai ter alguns problemas. Daqui a pouco eu vou falar especificamente das quedas. Outros problemas. Pode gerar um certo isolamento, porque ele tem dificuldade para se levantar, ele tem dificuldade para raciocinar na hora que ele levanta, que ele fica um pouco tonto, né? Então ele vai começar a restringir suas atividades. E quem restringe as suas atividades começa a ter grandes problemas. Eu estou nesse isolamento do coronavírus com atividade restringida, né? Que eu estou ficando só em casa.
Eu já sinto, já perdi massa muscular, já tenho alguma dificuldade quando eu me esforço coisa muito menos do que eu esforçava antes. Eu já sinto um cansaço. Imagine um idoso de 80 anos. Então a gente tem que tomar cuidado que a hipotensão do idoso, a pressão dele cai. É muito difícil eu ter que preocupar com um idoso que tem a pressão difícil de controlar. Porque normalmente ela está mais fácil de controlar. A maioria tem a pressão normal, com remédio, então eu dou 1, 2, 3 remédios, a pressão estabiliza. E aí ela chega para mim, a pessoa chega para mim e diz assim: ah, doutor, meu pai está ficando tonto, né? Acho que é labirintite, acho que é pinga. Aí eu vou ver os remédios, os 3 remédios que ele toma, ele tomava tem 20 anos que ele toma. Ele começou a tomar com 60, quando ele era ativo, trabalhava o dia inteiro, e agora ele é completamente inativo, não pode nem ir na praça mais, nem na loteria, arrumar desculpa aí na loteria, por causa do coronavírus. Então a pressão dele é muito baixa, ela fica no limite. A gente tem que tomar um cuidado, existe uma discussão nova, né, assim, é muito frequente, de quanto que é a pressão ideal para o idoso. A tendência, claro que é individualizado, mas a tendência é a gente permitir que a pressão do idoso fique um pouquinho mais alta do que de um não idoso. O que é um pouquinho mais alta? Por exemplo, como eu disse, claro que é individual, né? Mas o que é esse mais alto? Em vez de eu buscar manter a pressão do idoso em 12/8, que eu sei que traz uma segurança boa para um adulto jovem, eu posso deixar a pressão dele talvez em 14, porque a hora que ele levantar, que a pressão cair um pouquinho, ela vai cair para 12. Se ela já estiver em 12, ela cai para 9 e ele desmaia. Então, é preciso criar o hábito de rever as medicações dos idosos com frequência. Na verdade, a gente médico, porque é a gente que passa, então a gente tem que tirar. A grande maioria dos médicos, infelizmente, não tem muito hábito de tirar medicamento, ou não gosta de tirar, ou tem medo de tirar, ou tem receio de tirar, ou tem preguiça de tirar. Mas a gente deveria cada vez mais criar esse hábito de toda consulta revisar os medicamentos do paciente, principalmente do idoso. Por quê? Eu passo o remédio para ele hoje, ele está com um problema hoje. Aí daqui 5 meses ele vai em outro médico e o médico faz a lista dos remédios que ele toma e ele acha que o problema existe ainda, se eu não perguntar. Então eu tenho que falar, o senhor está tomando esse remédio por quê? Ah, porque eu tive isso, isso, isso. Não, então para, já resolveu o problema. A gente vai caminhando na medicina cada vez mais, e que bom, eu fico muito feliz com isso, para chama desprescrição. Prescrição é quando eu passo o remédio. A desprescrição responsável, claro, de medicamento. Tirar medicamento. A gente está caminhando pro menos é mais. Revisar medicamento em toda consulta. Claro, como eu disse, quem faz isso é o médico, é o responsável por fazer essa introdução e retirada. Mas o cuidador, seja o cuidador profissional ou o cuidador familiar que se torna profissional, ele deve criar esse hábito de manter o diálogo com o médico e dizer, doutor, esses remédios todos que meu pai está tomando, será que ainda tem necessidade dele tomar? Primeiro motivo eu já falei, que é o mal que pode estar fazendo, porque talvez o problema está resolvido. Segundo motivo, interação medicamentosa. Eu sei, lá na bula está escrito como que o remédio age e os efeitos colaterais. Mas lá está escrito, aquilo é testado em pessoas jovens que usam um remédio só. Já é o primeiro ponto. É que lá não foi testado em pessoas com 90 anos. Então eu não sei com certeza como o remédio age em pessoas com 90 anos. Ninguém sabe. Então eu já tenho que pensar que o remédio pode estar agindo de forma diferente, isoladamente. Segundo ponto, quando eu começo a acrescentar medicamentos, eu vou aumentando a chance de ter efeitos indesejados não previstos. Porque quando eu dou AS para a pessoa, para prevenir infarto, por exemplo, todo médico sabe que a gente tem que imaginar que pode dar gastrite, pode dar sangramento no estômago, dor no estômago, algum problema próprio do remédio. E eu sei que quando eu dou o anti-inflamatório junto, vai piorar mais essa chance, essa chance vai aumentar mais ainda.
Mas quando eu começo a juntar remédios, eu perco essa previsibilidade. Então eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo conhece um idoso que toma um monte de remédio. Eu já vi pessoa tomando 12, 13, 14, 16 tipos de remédio. Quando a pessoa toma dois remédios diferentes, ela tem 13% de chance de ter interação entre os dois remédios. Então, aí eu saio da questão de dar medicamento para resolver um problema e parto para o ponto de criar problemas dando medicamento. Quando a pessoa usa 5 remédios diferentes, ela tem uma chance em média de 53% de ter interação entre os remédios. Quando usa 7, que não é incomum na população idosa, já vai passar de 80% de chance de ter efeito indesejado. Ah, mas então o doutor está falando que não pode dar remédio, ele é contra o remédio. Não, de jeito nenhum. Remédio é para ser dado quando precisa, para ser retirado quando não precisa mais. Ah, ele precisa tomar 20? Beleza, toma os 20, fica bem. Mas eu tenho que vigiar, eu tenho que ter consciência de que muito remédio aumenta muito a chance de criar outros problemas. Isso eu estou falando de interação entre os remédios. Ah, mas é uma coisa muito técnica. É, mas todo mundo conhece o idoso, cuida do idoso, tem que criar esse hábito de perguntar. Do mesmo jeito que quando a gente vai no pediatra e fala, doutor, meu filho está crescendo bem, será que eu posso trocar a comida, né? A gente tem essa preocupação própria para a criança. Ah, não tem que dar vitamina, não tá, acha que está dando errado? Tem que ter essa preocupação para o idoso. Revisão sistemática dos medicamentos do idoso. Muitas vezes a gente está dando remédio sem necessidade. Eu sou um fã de tirar remédio dos pacientes quando não precisa. Então eu pergunto um por um. E esse? E esse? E esse? E esse? Falando só então dos efeitos colaterais. Tem um outro problema. Preço. Infelizmente, nosso país é muito pobre. A maioria da população tem dificuldade de adquirir o remédio. Alguns precisam escolher qual que compra, né? Remédio ou comida. E fica um tratamento um pouco mal feito. Às vezes chega naquele ponto. Eu dei o remédio porque estava precisando estava com um problema. Ninguém revisou e a pessoa está fazendo um sacrifício imenso para comprar um remédio. E para ela, sacrifício não precisa ser o xarelto que custa R$ 250 por mês. Depende da pessoa. Se para ela R$ 2 é muito, então comprar um AS todo mês é muito para ela. Então isso precisa ser revisado. Eu tenho que ter consciência, eu tenho que ter responsabilidade social. Eu não posso simplesmente dar o remédio e não estou nem aí para a pessoa. Não. Por vários motivos. Então eu sou um fã incondicional de revisar as prescrições, de questionar para a família por que aquilo foi dado, se não fui eu que dei, eu preciso saber por quê, né? E de conversar, essas decisões são sempre tomadas em conjunto, né? Eu não vou chegar e falar, vamos jogar esse remédio fora. Não, eu explicar por que para a família, por que a gente dá esse remédio, por que a gente não dá, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Fui fazer uma visita de uma paciente lá do posto, né? Na quinta-feira a gente faz visita domiciliar. Ela estava tomando colchicina. Colchicina é um remédio é um anti-inflamatório próprio para quem tem crise de gota. Só que ela não estava mais em crise de gota. Ela teve uma crise que eu acredito que nem foi gota, mas supondo que tenha sido, né? A gente está concordando que foi. Ela estava tomando colchicina. O médico deu porque na hora precisou, ele julgou que precisava, só que ninguém foi lá e tirou. Aí eu expliquei para a família, olha, esse é para isso, 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 agora não tem necessidade, vamos tirar. Colchicina é super barato, deve custar uns R$ 10. Para mim é barato, para eles eu não sei. E mesmo que fosse de graça, ela está tomando um remédio que não precisa. E eu não consigo prever o problema que esse remédio vai causar, né, nela. Uma senhora de 86 anos, que não anda. Não anda sozinha, ela anda com um andador. Então, da hipotensão, que eu estava dizendo, né? Eu falei de um efeito clássico das medicações, começa a cair a pressão. Então a gente tem que ter esse cuidado. Para tratar, nem sempre a gente precisa dar remédio. Muitas vezes retirar remédio resolve o problema. A tia Liz está perguntando uma coisa muito importante. Se quando realmente eu preciso dar o remédio,
dar vários remédios, se tem uma coisa que eu posso fazer para amenizar essas interações, ou alguma coisa que eu posso fazer para melhorar isso. Como eu disse, vai chegar num ponto que realmente a pessoa vai precisar de muito medicamento. Pode, alguns pacientes, dependendo dos problemas que ele tem. Porque se ele tem pressão alta, o colesterol alto, diabetes, artrose, que é o desgaste das articulações, osteoporose, refluxo, já infartou, fumou e está com enfisema pulmonar, já falei 8 coisas. Ele vai estar tomando pelo menos uns 12 tipos de remédio. O que a gente faz quando chega nesse ponto? A gente vai revisar um por um, porque é bem provável que a gente vai conseguir resolver alguma coisa. Por exemplo, a gente pode transformar remédios que fazem o mesmo efeito, tirar um tirar um e deixar só um outro, né? Às vezes é mais fácil aumentar a dose de um remédio do que dar 2 remédios, porque muitos não sabem ler, muitos não conseguem enxergar direito. Então é muito mais fácil eu deixar o comprimido igual e falar com ele que é para tomar 2 do que ele tomar um de cada. São atitudes muito simples. Quando eu vou tratar o problema, eu tenho que chegar num problema num remédio, que aquele medicamento não vai causar, não consigo prever que não vai causar outro problema e não vai piorar o que já tem. Por exemplo, quem tem enfisema pulmonar ou quem tem asma, que são os principais problemas respiratórios, eles são muito intolerantes a uma classe de medicamento que chama beta-bloqueador, que todo mundo conhece, que é atenolol, propanolol, carvedilol, metoprolol, bisoprolol, nebivolol, todos esses LOL. Eles são excelentes remédios para taquicardia, para arritmia, mais ou menos para pressão alta, só que eles pioram muito a parte respiratória. Então eu não posso pegar, eu tô lá vendo a pessoa, eu não consigo controlar a asma dela, não consigo controlar o enfisema, aí a hora que eu olho, ela tá tomando um monte de atenolol, tá tomando atenolol 3 vezes no dia. Aí o automático, eu já lá ia aumentar o remédio para enfisema, né? O que eu fiz? Eu percebi isso, falei, não, então eu vou tirar o atenolol, e aí eu retiro o remédio do enfisema. Então, uma vez eu aumentar um, eu tirei 2. Acaba melhorando. Então, esse estudo ali, e é coisa simples de fazer pra gente. Não é que eu preciso ficar uma semana estudando, não. Ali na hora eu consigo ver e consigo raciocinar dessa forma. São coisas muito simples que a gente consegue resolver. Mudar o horário de medicação, tanto para evitar a ingesta em horário errado, quantidade errada, quanto para evitar a interação entre eles. Às vezes, eu separando os remédios, eu consigo melhorar essa interação. Vai chegar no ponto que realmente não consigo fazer. Tem uns que eu reviro e chega naquele monte de remédio também. A gente precisa ter essa consciência também de que às vezes não dá certo. O idoso fica tendo, como eu disse, as hipos, né? A hipotensão, ele tem a hipotudo. Tudo dele funciona menos, natural do idoso. Isso é natural do idoso, funcionar menos, mas não é normal ficar doente. Então é normal o idoso ter a hipoacusia, é ouvir pouco. Raramente alguém de 90 anos vai ouvir bem. Mas será que ele não está ouvindo pouco porque está cheio de cera no ouvido? Atendi um senhorzinho lá no posto, quase 90 anos. Ele era recém-mudado para Arcos, a filha foi lá, doutor, meu pai queria ver, não está ouvindo direito, não sei o quê. Aí eu fui ver, e lavei o ouvido dele. Olhei, estava cheio de cera, lavei. Tirei, saiu, nunca vi tanta cera, saiu uns pedaços imensos de cera. E o senhorzinho saiu ouvindo tudo. Aí ela falou assim, doutor, acho que tinha uns 30 anos que ele não ouvia direito. E era cera que estava juntada lá no ouvido. Aí ele voltou a ouvir. Né? Aí talvez eu poderia ter pedido uma ressonância, uma tomografia do ouvido, né? Mandado para o melhor especialista em ouvido, que às vezes a gente vai precisar, claro, mas resolveu. E o que isso beneficia? Primeiro de tudo, ouvir, né? Que é muito bom. Segundo, a interação dele com a família, a autonomia dele, a independência dele, né? E o fato dele sentar e conseguir ver o jornal, entender o que está falando, entender o que ao redor está falando, você vai ficando cada vez mais isolado no mundo dele. Então, a hipoacusia é um processo natural, a perda da audição é um processo natural. Mas a gente precisa investigar se o que ele está tendo é natural, se não tem nada reversível. Talvez, se for reversível, resolve muito fácil. Como do jeito que ele não ouve direito, ele não enxerga direito. Tem uma acuidade visual diminuída. Ah, é normal? Existe uma perda normal. Mas existem problemas comuns nessa idade. Catarata é o principal problema. Será que ele não está com catarata? A catarata é o seguinte, essa parte transparente que fica na frente da pupila é uma lente que é transparente, né?
e ela vai embaçando, vai juntando uma como se fosse uma secreção, né? Ele fica espesso e vai embaçando. A pessoa fala assim, doutor, eu tô vendo só ser embaçado. Aí a gente manda pro oftalmologista, em vez da gente falar que não, isso é normal da idade, manda pro oftalmologista, o oftalmologista olha e fala, olha, isso é uma catarata, vamos operar. Claro que existe a dificuldade de se operar por questão de preço, questão de acesso. Aí ele opera, pronto, a cirurgia dura 10 minutos, ele volta enxergando outra coisa. Perfeito. Dentro da idade, né, que a idade permite. Aí ela volta a fazer crochê, bordar, a ver televisão, jogar videogame, jogar truco, fazer qualquer coisa. A vida dele muda muito. Então existe a perda normal da visão, mas existem muitos problemas que precisam realmente ser investigados e muitas vezes o problema é simples de ouvir. Idoso não sente sede como a gente sente. Esse é uma coisa normal, mas pode virar um problema. Ele não sente sede por vários motivos. Primeiro, porque ele fica muito parado. Fica muito parado, gasta menos energia, sua menos, dá menos sede. Segundo, porque os mecanismos da sede que a gente tem mesmo no corpo, eles ficam mais debilitados no idoso, eles não são tão simples de funcionar. Então ele não consegue perceber que ele tem sede, perceber que ele precisa beber água. Aí ele começa a ficar desidratado, começa a ficar com a pressão mais baixa, começa a ficar confuso, começa a ter vários problemas. Então a gente precisa criar o hábito, igual a gente faz com a criança, porque quando eu começo a trocar a alimentação da criança de leite materno para alimentação, suco, papa, né, essas coisas assim, a gente orienta a mãe o modo de dar água. Eu não vou esperar ela pedir água, porque ela vai demorar uns 3, 4 meses para pedir água. Então a mãe tem que dar água para a criança. Ela não tem capacidade ainda de perceber essa sede. Então a mãe dá comida, dá água, dá comida, dá água. Ou então a gente fala com a mãe, olha, toda hora que você for beber água, você dá água para a criança também. Porque é um modo fácil a gente lembrar, né? Se eu tô com sede, o outro tá com sede. E esse talvez seja a melhor forma de a gente pensar no idoso. Dar água pro idoso, quando a gente está com sede. Não espere o idoso pedir água. Se você é cuidador de idoso e está esperando ele pedir água, ele vai ficar desidratado e vai demorar para a gente perceber e vai gerar um monte de outros problemas. Além dele não sentir sede como deveria, existe um outro problema. Quando você precisa de alguém para fazer algo para você, na maioria das vezes você não quer incomodar. E o idoso já se sente muito, já tem muita dificuldade com isso, porque a vida inteira ele foi independente e agora ele precisa de uma pessoa para fazer tudo para ele. Então o que acontece? Ele tem sede, mas ele fala assim: não, depois eu peço. Eu acabei de pedir ela agora, eu sou tão chato, eu fico atrapalhando ela. Isso é comum na cabeça do idoso. Então ele não vai pedir água com frequência. Então ele já não sente tanto como deveria. Quando ele sente, ele não pede todas as vezes que sente. Como ele não come muito bem, né? Muito bem que eu digo no sentido de igual a gente, que come um x-tudo, essas coisas assim, até por falta de dente muitas vezes, também não vai dar tanta sede. Então a gente precisa lembrar de dar água para o idoso. Se eu sou o cuidador e eu fui beber água, eu tenho que dar água para o idoso. Eu tenho que tentar dar essa água, porque senão ele vai desidratar. Segunda coisa, será que ele não consegue pegar a garrafa? A minha de soro, né? Mas de água, claro. É muito melhor a gente beber a água, pegar e beber, do que a gente receber a água. É igual coçar o nariz. Pede alguém para coçar seu nariz. Não fica bem coçado igual quando você vai coçar. Então, se o idoso consegue, normalmente ele tem uma sequela de AVC, um lado está funcionando. Se ele consegue deixar a garrafa do lado dele e ele mesmo pegar e beber, inventa alguma forma. Põe um canudinho, põe uma mamadeira. Tinha um paciente que eu achava muito interessante. Ele não conseguia comer, né? Não tinha habilidade mais para mastigar, pela doença. A família pegava tudo batido e uma mamadeira para ele, mamava igual bebê. E era maravilha, ficava bem nutrido. Então deixa ao alcance do idoso a água. Ah, mas vai molhar o lençol. O que tem molhar o lençol? O que tem molhar ele? Faz mal não. Bom que já toma banho. Com isso a gente melhora muito. Então lembrar de dar água quando a gente tem sede e deixar a água ao alcance dele.
né? Claro, com água fresca, porque é como a gente pegar a pessoa dessa garrafa que está do lado, eu já vi isso muito em hospital. A família deixa a garrafa lá uma semana, ela tem uma crosta de lodo ali, né? Aí a gente está querendo é matar ele mais rápido, né? Não está querendo ajudar, e é melhor não dar nada. Por que a gente preocupa tanto com hidratar? Primeiro recado, a pele, a gente hidrata a pele não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O mais comum que eu vejo é o seguinte: doutor, minha pele do meu pai está muito ressecada, eu passo óleo Dersane, óleo de sol, de soja, óleo de girassol, passo creme da Jequiti, passo tudo e a pele dele não melhora. E coça, pele seca coça. Então você vê aquela pele seca, toda trincadinha, toda com marca de coçadura. Aí, o que a gente precisa perceber? Para que o creme serve? Creme, óleo, sabonete com leite, essas coisas todas que se dizem hidratantes. Elas servem para uma coisa só, para fazer uma camada na pele, uma camada oleosa e não deixar a água evaporar. Só para isso. Por que no frio a gente resseca tanto a pele? Porque a gente perde essa oleosidade, né? Então a pele resseca, a água evapora, o ar está seco e aí fica tudo trincado. Então como que hidrata? Pessoas em geral, claro, mas como o tema que é o idoso. Dá bastante água, então o corpo dele precisa de muita água. E aí sim eu vou passar o creme, passar óleo, passar qualquer coisa. Qual creme? O mais barato que tiver. Vai no supermercado, compra aquele branco. Normalmente o mais barato é branco, né? É até melhor quando ele é branco e sem cheiro, com menos cheiro possível, porque tem menos química, vai gerar menos coceira. Mas não tem nenhuma marca específica milagrosa. O milagre da hidratação da pele é da água, bastante água, e lambuzar a pessoa de algo oleoso ou cremoso. Pode ser óleo de cozinha? Pode. Pode ser banho de porco? Pode. Não tem problema. Não vai ficar um cheiro tão bom. Mas a ideia é que seja algo oleoso ou cremoso que não deixe a água evaporar. Aí para a coceira na pele, melhora demais a coceira, o incômodo, né? E a pele fica hidratada, melhora a fragilidade da pele, machuca menos a pele, porque a pele é muito fina, tá sempre roxo, qualquer coisinha que bate machuca, o idoso que é acamado machuca muito. Então a gente precisa resolver pequenas coisas que vai refletir muito lá na frente. E qual que é o principal? Agora, isso é um problema muitas vezes, digamos, estético, um incômodo superficial, que é a coceira, às vezes aqueles hematomas, as equimoses, aquelas marcas roxas. Mas qual que é o problema mais sério do idoso não beber água? A desidratação. Olha só, a desidratação é o seguinte: quando uma pessoa saudável, um adulto jovem, perde líquido, ele vai lá e bebe um Gatorade, bebe um soro de envelopinho. Gatorade não hidrata bem, viu? Para quem quer hidratar, o que hidrata é soro, aquele soro que a gente compra de envelope ou pega no posto, todo posto tem, só ir lá e pedir. Cada envelopinho em 1 litro de água, bebendo aos poucos. Não adianta eu virar 1 litro também de uma vez, mas bebendo aos poucos. É aquilo que hidrata. Gatorade, Yakult, Inove, esses isotônicos, hipertônicos, neotônicos, qualquer coisa tônicos, não hidrata. Vou nem falar de refrigerante, porque refrigerante desidrata. Apesar de ser muito gostoso, eu sou apaixonado, não bebo mais, mas ainda continuo apaixonado. Refrigerante desidrata, refrigerante não hidrata. Ele dá uma sensação de matar a sede por causa do gás e do gelo, mas não hidrata. O que hidrata é soro. Então a gente precisa hidratar o idoso. Por quê? Ele já vive no limiar. O que é o limiar? É o limite entre desidratação e hidratação. Ele está muito no limite. Uma pessoa jovem, igual eu, consigo, tô bebendo água, a gente vai hidratando. A pessoa fica ali, fica ali. Qualquer coisinha, derruba ele. A hidratação sai do limite, ele cai na desidratação. O cérebro dele é muito sensível a essas alterações. Todo o organismo é muito sensível. E aí gera alguns grandes problemas. Que é simples de resolver, mas às vezes até se descobrir o problema, a gente passa apuro e às vezes passa do ponto de resolver. De tão simples, a gente passa do ponto. Ah, não, mas isso não acontece. Não, acontece. Vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que a fila da paciente está até assistindo. Ela me ligou e falou: doutor, queria que você visse. Foi na véspera de eu ter Covid. Queria que você visse minha mãe, porque eu estou muito preocupada, porque ela está confusa demais. Ela está ficando cada vez mais quieta. Ela era super ativa, conversava com todo mundo, conversava na rua com todo mundo, sabia da vida de todo mundo ia na casa dela, conhecia todo mundo. Acho que ela tem 90 anos, parece, não lembro. Acho que é 86. E aí ela
Falou, olha, simplesmente ela mudou-se, ó, tum. Ela falou assim, ó, foi sexta pra sábado, sexta tava boa, sábado ela ficou ruim. Tá, qual que era a grande preocupação da família? Alzheimer. Todo mundo viu um idoso confuso, é Alzheimer. E aí o primeiro recado, Alzheimer não é súbito. Alzheimer é uma doença que chama demência, né? São vários tipos, não existe só Alzheimer. Mas essas doenças não são súbitas, a não ser que a pessoa tenha um AVC. Mas são progressivas, parece uma escadinha. A pessoa vai cada dia descendo um degrauzinho, um degrauzinho, um degrauzinho. Agora aquele que vai tuf, que cai de uma vez, isso não é Alzheimer, pode ficar despreocupado. É alguma coisa que aconteceu ali, que na maioria das vezes dá para resolver. Aí eu fui lá, fui na casa dela, sentei lá, conversei. Eu não conhecia a paciente antes, então a família me informava que ela era super ativa, fazia comida, fazia tudo, de repente ficava lá, ela ficava assim parada, olhando pro nada. Só isso, não conhecia ninguém, não sabia onde estava. Aí eu conversei, fui fazer o histórico da família, da paciente, que é uma coisa muito importante. Às vezes a pessoa fica angustiada, querer falar do problema, né? Mas o histórico conta muito mais. E se a gente, existe uma máxima na medicina que diz que se a gente tiver paciência, o paciente conta pra gente o problema que ele tem. Infelizmente, às vezes a gente não tem tanta paciência, infelizmente, mais ainda a gente não tem tanto tempo. Mas nessa eu tive tempo e paciência. É, aí ela foi me contar que ela teve uma diarreia 15 dias antes, muito grave, ficou internada, tomou antibiótico, saiu, na verdade, um mês antes, saiu, depois de 15 dias voltou a ter uma diarreia, estava mais ou menos controlada, mas ainda continuava as fezes mais amolecidas, com mais frequência. Aí ela me contou também que ela tem um rim só. Pronto, tá resolvido o problema. Me contou o que ela tinha. Não tinha nenhum exame, eu não tinha nenhum exame de sangue na hora. Aí eu expliquei para ela, olha, ela tem alguns problemas, é, alguns problemas que talvez ela pode ser. Eu já falei, olha, não é Alzheimer, pode ficar despreocupado, mas poderia ser infecção. Idoso não dá febre, raramente idoso dá febre. Se for esperar o idoso dar febre para a gente suspeitar que ele tem infecção, ele vai morrer antes. Pode ficar despreocupado. Se quiser que ele morre, pode esperar ele dar febre, que ele morre antes. Não espere dar febre. É o contrário da criança, que dá febre só de olhar atravessada já dá febre. O idoso não dá febre como deveria. Então a gente tem que pensar em outras coisas. A principal causa de confusão mental no idoso é a infecção. E ela tinha uma diarreia, com cara de infecção, que não resolvia. Primeiro ponto, provavelmente era essa a causa. Na verdade não era, né? Só que eu comecei a pensar. Falei com ele, se ela tá com diarreia há tanto tempo, ficou internada, tomou um antibiótico que faz mal pro rim, e ela tem um rim só, outra causa de ficar confuso é insuficiência renal aguda. É o rim parar de funcionar de uma hora para outra. Não que ele parasse que ele era 100%, ele era muito ruim já. Para 86 anos está passando de bom. Mas ele deu aquela parada e estava no limite. Aí parou de funcionar. Ah, mas ela está urinando. Tá, mas tem gente que o rim para de funcionar urinando normal. E a grande causa, o grande problema, a desidratação. Ela estava desidratada. Ela estava confusa que ela estava desidratada. Eu podia ter pedido a ressonância, a tomografia, feito uma punção, colhido um líquor, mandado ela para o neurologista. Mas era muito mais simples. A família é muito boa, ajuda muito, todo mundo lá é capacitado, as filhas são técnicas de enfermagem, e isso é uma coisa muito boa, que eu fico muito feliz quando tem familiar capacitado para prestar esse cuidado. Eu consegui hidratá-la, soro fisiológico, igual liguei no posto dela, o posto forneceu o material, a família pegou o medicamento, dava o soro conforme eu fui orientando, com 2, 3 dias, aí eu fiz o exame de sangue para eu descartar entre outras coisas. O rim dela estava muito ruim, estava parando de funcionar. A ureia no sangue, que o normal é 40, o dela estava 177. Ureia no sangue faz a pessoa ficar doida, ficar confusa, nem precisa ser idoso, idoso então pior ainda. E dei o antibiótico para tratar a infecção e fui orientando a hidratação com cuidado, porque ela tem insuficiência cardíaca. Pronto, em 4 dias a paciente estava excelente. Coisa muito simples, muito frequente. Era uma paciente ativa, que faz a comida, que anda na rua, que vai no vizinho, que vai na farmácia, que faz tudo. Mas mesmo assim ela conseguiu desidratar. Porque
aquela sede dela não era suficiente. Então a família dava água, dava suco, dava gelatina, dava tudo, mas não estava sendo suficiente. A hora que a gente hidratou na veia, ela ficou boa. E tá boa lá. Eu tenho que voltar lá, quando eu melhorar, eu tenho que voltar lá para eu conhecê-la, né? Porque eu não conhecia ela ativa. Todo mundo lá do bairro conhece, eu não conheço. Mas melhorou muito. Então, para vocês verem a importância da hidratação, de colocar na mão do paciente a água, para ter acesso, quando é um paciente com dificuldade de acesso, e de quando não é com dificuldade de acesso, de oferecer com frequência. Na frequência que a gente bebe, a gente tem que oferecer a água. Cansei de falar. O corona tá judiando de mim. O meu tempo está caminhando pro final, ainda falta 10 minutos. Vamos fazer vamos fazer parte 2 semana que vem, né? Porque eu falei muito, porque tem muita coisa para falar mesmo, e é uma coisa muito frequente, é coisa de levar para a vida que a gente precisa, tanto para a gente quanto para os nossos familiares. É, duas coisas muito comuns nos idosos, comuns, mas não normal. Se é comum e não é normal, quer dizer que eu tenho que tratar, investigar a causa e, se possível, tratar. São as incontinências. Quais incontinências? Incontinência urinária, principalmente. A fecal, menos frequente. Muito mais comum a fecal quando o paciente já está acamado. Mas eu vou falar mais da urinária. Quem tem mais incontinência urinária? Mulher. Até 90 anos é mulher. Depois de 90 anos, os homens e as mulheres têm incontinência igual. Por que o homem demora tanto tempo para ter incontinência? A principal causa de incontinência urinária no homem é problema de próstata. E a gente sabe que no avançar da idade vai aumentando a frequência de problemas de próstata. Normalmente a próstata cresce e aí atrapalha, começa a dar incontinência. E quais os motivos das mulheres terem incontinência urinária? Primeiro motivo, excesso de parto. Hoje é mais difícil. Antigamente tinha mais, né? A gente acabava tendo mais porque as mulheres tinham muito mais partos e partos muito mal feitos. Não porque quem fazia era ruim, mas porque não tinha condição de se fazer, né? Hoje em dia a gente tem tecnologia. Então, é super comum as mulheres que tiveram muito parto terem incontinência urinária. Além de outros problemas, né? O útero que está caindo e tal. Mas a gestação em si, a gente sabe que a mulher ter gravidez já aumenta a chance de ter incontinência. Então, às vezes, a gente vê a mulher que teve uma gravidez, foi cesariana e tem incontinência. E a gente revira e não sabe o que é. A gente acaba concluindo que foi a gravidez, porque o útero que é desse tamanho fica desse tamanho, tudo ali muda, né? Então, isso facilita muito ter incontinência urinária. Mulher é prejudicada por isso. Então, pelas gestações, a via de parto, né? O parto normal, claro, é pior. A quantidade de parto. E aí uma outra coisa que surge no decorrer da idade, a menopausa. O assoalho, a gente chama assoalho pélvico, o famoso períneo, quando a pessoa opera faz a cirurgia, ela faz uma perineoplastia. Os músculos que ficam debaixo da pelve, que seguram a bexiga e o reto, são um monte de músculo. Eles são firmes, são entrelaçados assim, né? De várias formas entrelaçadas. Eles são responsáveis por sustentar a bexiga da pessoa. Então, quando eles sustentam a bexiga ali, se está firme, a bexiga não pede tanta urina, ajuda na continência da urina. A mulher, só que esses músculos dependem muito de colágeno. E colágeno, e essa produção de colágeno, a firmeza ali, depende muito também dos hormônios da mulher. Como ela chega na menopausa, os hormônios caem, a quantidade de hormônio cai, começa a ter uma certa fraqueza muscular na pelve. E aquela sustentação já não é tão firme, já começa a ficar mais frouxa. E aí facilita ter a incontinência. Então começa a se somar as coisas, né? Obesidade aumenta muito a frequência, a intensidade da incontinência urinária, porque é muito peso na barriga. Né? Mulher grávida tem incontinência urinária, porque ela tem um peso na barriga apertando. Quando a pessoa é muito gorda, apesar de não ser o útero que está grande, vai ter muita pressão na barriga também, vai aumentar a incontinência urinária. Intestino preso também faz dar incontinência urinária.
Mulher tem mais intestino preso por causa dos hormônios, então era também mais um motivo para ela ter mais incontinência urinária. Por quê? A bexiga é aqui na frente, o reto é aqui atrás. O ideal é que os dois ficassem sempre vazios. O reto enche e esvazia. E a bexiga enche e esvazia. Quando a gente tem o reto com muitas fezes, a pessoa fica 5, 7 dias sem ir no banheiro, aquilo enche de fezes e aperta a bexiga. E aí a bexiga não consegue esticar como deveria, aí ela contrai fora de hora, a pessoa tem que sair correndo para o banheiro e fazer xixi. Então esse é um problema frequente também entre os idosos e principalmente entre as idosas. E por que eu estou falando desse tema agora, das incontinências, particularmente da incontinência urinária? Primeiro, que aí a gente pega um gancho com as medicações que eu falei. Muitas vezes a pessoa tem incontinência urinária porque está tomando algum remédio que produz mais urina. Por exemplo, ela toma Lasix, furosemida, que é única e exclusivamente, o mecanismo dele é aumentar a produção de urina. Serve para tratar o inchaço, para tratar a falta de ar, dependendo da causa, para melhorar o trabalho do coração, para tratar a pressão, vários motivos. Mas eu tenho que pensar, primeiro, será que está precisando? Porque às vezes o que acontece? A pessoa estava toda inchada com o problema no coração e precisou de tomar Lasix. Depois alguém esqueceu de tirar. E ela continua com Lasix, sem precisar mais, e está só fazendo ela urinar. Às vezes, então, tem essa questão da medicação. Aí a gente começa a juntar os pontos. É um idoso que toma remédio que produz muita urina. E é um idoso que está urinando muito, ele vai levantar de noite para urinar. É natural acordar 1 ou 2 vezes. Ele vai acordar 5, 6, 7, 12 vezes à noite para urinar. 12 ele não vai acordar, vai só levantar, né? Que não dorme para levantar 12 vezes. E aí qual que é o problema? Olha só, ele vai levantar, todo mundo, aí em geral, qualquer idade, acorda de madrugada com sono. Ninguém acorda animadão, uhul, tô alegre, tô vendo, tô todo ativo. Não, acorda sonolento, acorda meio preguiçoso, aumenta a chance de cair. Segundo ponto, vai calçar o chinelo? Ninguém abaixa para calçar o chinelo de madrugada. Você tenta calçar de qualquer jeito, com os pés assim, e sai e vai indo daquele jeito. Principalmente se a bexiga estiver cheia, estiver quase urinando. Aí que você vai calçar de qualquer jeito o chinelo e vai sair andando. Mais um motivo, vai cair. Então já levantou tonto, a hora que levanta, senta na cama, puf, cai para frente. Nem precisa levantar, já cai. Se não caiu, a hora que vai calçar o chinelo, vai cair. Não conseguiu cair, vamos tentar de outra forma. Aí ele vai caminhar até o banheiro. Aí chega no banheiro, que eu falei na outra vez, tem tapete. Claro que tem um tapete, porque como que vai derrubar o idoso se não tiver um tapete, né? Tapete serve para limpar o pé e derrubar idoso. Então, por favor, tira os tapetes de casa. Tapete derruba idoso. Derruba muito. E é igual criança. Você descobre que a criança está rolando, quando ela rola e cai. Você descobre que o idoso vai cair quando ele cai. Idoso anda arrastando o pé. Idoso não levanta o pé. Você pode olhar, ele está arrastando o pé. Ele vai tropeçar, ele vai escorregar. E a quarta coisa, ele não acende a luz porque não quer que incomoda ninguém. Ele vai no escuro. Então tem que ficar com o ambiente iluminado para ele, o caminho dele para o banheiro. Tem que tirar todos os objetos que podem derrubar o idoso no meio do caminho. A gente precisa e tentar tirar o medicamento que faz ele urinar à noite. E, se possível, colocar fralda, quando é viável, claro, né? Às vezes é muito melhor para o idoso ele usar fralda, eu sei que é um desconforto imenso, mas às vezes é muito melhor para o idoso usar fralda do que eu deixar que ele levanta à noite para poder ir no banheiro. Certo? Minha lista sobrou um monte de coisa semana que vem, se Deus quiser. Eu já voltei a trabalhar, meu fôlego já está melhor. A gente faz a parte 2 da geriatria. Tem muita coisa para falar, isso vai dar umas 3, 4 partes, mas não tem problema não. É bom que a gente aprende. Eu acho que talvez de tudo que eu já falei, isso seja a coisa mais útil pra gente, porque uma hora a gente vai precisar, uma hora a gente vai ter uma mudança muito, uma coisa dessa a gente vai conseguir mudar algo muito simples para resolver muito na vida de todo mundo, tá bom? Eu vou terminar aqui no Instagram, porque ele termina primeiro, depois eu dou o último recado aqui no Facebook. Quem tiver dúvida pode mandar mensagem aqui no direct do Instagram, pode deixar no comentário também, manda para alguém, marca alguém, faz essa caridade, que isso ajuda muito, é uma questão muito, muito importante mesmo, cuidar dos nossos idosos, tá bom? Boa noite para todo mundo aqui do Instagram, do Facebook, espera aí que eu já venho liberar todo mundo. Fica com Deus, até semana que vem, obrigado a todo mundo que me desejou melhor, se Deus quiser semana que vem eu tô super bom.